meus amigos e minhas amigas. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito do livro O Retrato de Dorian Gray, uma publicação da editora Biblioteca Azul. Vocês vão encontrar essa obra publicada por várias editoras, mas eu de maneira especial recomendo essa edição, porque essa edição ela corresponde ao original do Oscar Wilde. Na época que o Oscar Wilde escreveu esse livro, ele recebeu uma censura. Então, o livro original, que é essa versão de 13 capítulos, ficou escondido por muito tempo. Aí ele escreveu um livro de 20 capítulos, acrescentou, mudou algumas coisas e essa edição, essa nova publicação, perdurou por muito tempo. Eu diria que recentemente, por volta aí do anos 2000, nós tivemos acesso à edição original, a versão de 13 capítulos. Então, por esse motivo, sem sombra de dúvidas, recomendo essa edição. Mas, se por acaso você tiver na sua casa um livro aí do Retrato de Dorian Gray e ele tiver 13 capítulos, pode ter certeza que ele corresponde à versão original. Mas se ele tiver um número diferente, é a edição que foi aí, adaptada, modificada para atender aos padrões da época. Eu, ao meu modo de ver, depois de ter lido essa obra, mesmo sabendo que ela foi publicada lá em 1800 e bolinha, eu não consigo entender por que ela foi censurada. Eu sei que ela tem cenas fortes, mas, mesmo assim, considerando os padrões da época, eu não vejo um livro negativo. E isso vai ficar claro com o decorrer da minha explanação. Desde pequeno, eu conheço a história do Dorian Gray, porque eu assisti filmes, versões, adaptações que eram colocadas aí na TV à disposição para a gente assistir. E meu pai, apesar de ser uma pessoa que não gostava de ler, ele costumava assistir a bons filmes. E o Retrato de Dorian Gray estava ali, entre os filmes prediletos de papai, e passava muito na TV. Então eu tive acesso a essa história. E desde pequeno, eu meio que me impressionei com a história de um homem que tinha um quadro que envelhecia em seu lugar. Eu até sonhava em ter um quadro que pudesse envelhecer no meu lugar. Mas a questão é que basicamente na minha visão de criança, na minha inocência, eu não entendia muito bem essa questão de envelhecimento. E hoje também, lendo o livro, tendo acesso à proposta original do Oscar Wilde, eu acho que os filmes não trabalham corretamente essa questão do quadro que envelhece. E as pessoas que falam a respeito desse livro também não vendem o peixe aí da maneira correta. Mas agora, ao ler O Retrato de Dorian Gray, realmente eu tive assim acesso e passei a entender realmente o significado. E passando a entender o significado verdadeiro dessa proposta aí do quadro que se modifica, eu, fico assim, eu menos entendo a proibição. Até eu poderia dizer, talvez seja uma proibição da igreja, mas eu não encontro nada nessa obra que poderia assim contradizer o espírito da igreja, especialmente da igreja católica que eu conheço. Para mim, esse livro, apesar das cenas rudes, das cenas violentas, no final de tudo, ele tem uma mensagem que corresponde aos princípios cristãos. Infelizmente, eu não vou poder falar o ponto central que eu cheguei a essa conclusão que realmente corresponde aos princípios cristãos, mas eu acho que de maneira leve eu posso dar algumas dicas. O motivo é que se eu falar claramente aí na lata,
eu vou dar um tremendo de um spoiler e não é isso que eu pretendo fazer ao falar dessa obra. O objetivo daqui, nesse canal Filósofo dos Livros, é tocar em pontos interessantes da obra de uma maneira reflexiva, um pouco divertida, mas sem estragar a experiência do leitor. Ou seja, o meu objetivo maior é que vocês se interessem por esse livro e que realmente façam a leitura. E eu acredito, sobretudo, que vocês poderão fazer uma excelente leitura aproveitando esse livro. É uma obra que, apesar de não ter gostado de certos pontos, eu ainda recomendo. É uma obra que eu diria assim, tem mais pontos favoráveis para a leitura do que desfavoráveis. Aqui no livro nós vamos conhecer o Dorian Gray, um rapaz bonito, de uma excelente posição social, que meio que encantava as pessoas ao seu redor. Mas de maneira especial, ele agradava a dois amigos. O Basil, que era um pintor da época, e o Lord Henry, um ricaço aí, com costumes finos, e que tinha um certo culto ao prazer. O Lord Henry é, de uma certa maneira é um personagem cativante, mas eu ainda penso que o Lord Henry poderia ser trabalhado melhor nesse livro. Mas de qualquer forma, o Lord Henry aí se apresenta como uma pessoa cativante, apesar de seus pecados. Esses dois amigos aí do nosso querido protagonista, o retrato de Dorian Gray. Eu falei querido protagonista, mas eu acho que não é tão querido assim. Mas enfim, esses dois amigos meio que bajulavam o Dorian Gray pelos seus encantos e principalmente pela sua beleza física. Aqui no livro, o Dorian Gray é realmente retratado como um homem muito bonito. E essa relação de admiração nos dá a impressão até de um relacionamento homoafetivo. Mas não é tão claro essa questão do amor. Embora que, no caso do Basil, fica muito mais claro essa paixão pelo Dorian. Já o Lord Henry fica uma coisa um pouquinho mais camuflada, até porque o Lord Henry tem uma esposa e ele tem uma certa relação até meio que legal com ela. Embora no decorrer da história ele receba um tremendo chifre da esposa. Ela o abandona. Mas olha, quando ela o abandona, ele lamenta, diz que ela é divertida. Então essa coisa aí do Lord Henry em relação ao Dorian Gray fica na sutileza. Não sabemos realmente qual é a dele. O livro não tem cenas explícitas de paixão. O livro apenas sugere um amor, uma grande admiração pela beleza desse homem que é o Dorian Gray. Mas, ao ser bajulado, o Dorian Gray ele começa a ficar um tanto convencido da sua beleza. E o Basil, para assim ajudar nesse processo, o que ele faz? Ele pinta um quadro, um retrato do Dorian Gray, assim, que exalta de forma plena a beleza masculina desse homem. E meio que as duas pessoas que veem esse quadro, que é o próprio Basil e o Lord Henry, ficam encantadas. E, por sua vez, é claro que o Dorian Gray fica apaixonado pela sua imagem. E nessa questão aí de estarem olhando o quadro, de ver e de se encantarem com a beleza, surge uma reflexão sobre o passar dos anos, aquele momento em que vem o tempo e nos rouba a nossa beleza, trazendo rugas, nos enfeiando, enfim, todos aqueles problemas característicos da velhice. E o Dorian meio que fica preocupado e ele sente: eu não quero envelhecer. E de uma maneira assim muito natural, ele faz um pedido diante do quadro.
para não envelhecer. Porém, a forma que ele faz esse pedido não é de uma maneira assim, que eu poderia dizer assim, com grande exaltação, mas é de uma maneira natural, suave. E ele faz aí o pedido, joga o seu pedido, joga a sua intenção para o ar. Mas ele não imaginava, e nós leitores também, diante da forma em que esse pedido é colocado, nós também não imaginamos que esse pedido seria atendido. Mais tarde, depois ele estando sozinho, de frente ao quadro, o Dorian começa a perceber que há algo diferente no quadro. O quadro está envelhecendo. E aí ele lembra do momento que ele fez o pedido e muita coisa aí começa a mudar. E o livro vai ressaltando que o Dorian Gray ele é facilmente influenciável pelo Lord Henry, que empresta para ele um certo livro que ele mesmo pediu. O Dorian chega e manda um dos seus criados irem ao encontro aí do Lord Henry e fazer o pedido de um livro emprestado. E o Lord escolhe um livro que não existe na realidade, né? Isso fique bem claro, porque algumas pessoas acham que essa obra citada no romance O Retrato de Dorian Gray existe, mas esse romance não existe. Mas é a história de um homem que desfruta meio os prazeres da vida, etc. E ao mesmo tempo tem uma coisa de sofrimento, de melancolia, etc. Algo assim que não fica muito claro qual é a onda desse livro. Mas o Dorian Gray ele fica fascinado por esse livro. E ele diz assim, até para o Lord Henry, eu não gostei, porque gostar é uma coisa, mas eu fiquei fascinado. E eu achei bem interessante essa reflexão da diferença entre gostar e fascinar. Gostar é realmente apreciar, querer se aprofundar, ter uma certa ligação afetiva, uma paixão. Fascinar não significa você ter essa coisa de estar aí apreciando, mas é tipo uma coisa assim, a história não sai da nossa cabeça. Mesmo que a gente não goste, a gente quer saber o que está ocorrendo. Nós não conseguimos parar de pensar nessa história e tal. E isso foi bem importante para mim, porque eu percebi que existem livros que eu não gosto, mas que me fascinam. E que, embora a história não me traga uma certa atração, um certo interesse afetivo, eu não consigo parar de pensar nela e eu vou até o fim. E isso, sem sombra de dúvida, ajudou a entender o meu processo de leitura. Mas continuando, o Dorian Gray, a partir dessa leitura, ele começa a modificar o seu comportamento. E aquele rapaz, que eu não diria que era um santo, mas ele passa a se corromper e a fazer coisas assim não muito legais aí na sua vida, coisas que não eram, que eu poderia dizer, aprovadas pelo povo. Começou a ter um comportamento um tanto devasso. E nesse sentido, ele vai percebendo que o quadro dele envelhece mais. E aí nós vamos entender uma coisa, que o quadro não envelhece apenas. Toda essa propaganda que faz aí do quadro Retrato de Dorian Gray, que ele vai envelhecendo como uma decorrência do tempo, não é apenas um envelhecimento da decorrência do tempo, esse processo natural que consome o nosso corpo, mas o quadro envelhece também por conta dos pecados do Dorian Gray. Porque envelhecer, às vezes a gente até envelhece e fica com uma aparência bonita. E não estou falando aí de recursos estéticos que as pessoas fazem, cremes, etc. Tem pessoas que envelhecem realmente bem. As rugas não enfeiam o seu rosto. Mas, no caso do quadro,
os pecados de Dorian Gray faz com que a figura do quadro fique a cada dia mais feia, mais horrenda. E o Dorian vai tomando consciência que aquele quadro não é sobre o envelhecimento do corpo, mas é o verdadeiro retrato da alma dele. Isso meio que o assusta, porque ele começa a enxergar a sua interioridade. E eu acredito que não há nada mais assustador do que perceber que, embora a nossa aparência física seja bonita, agradável, que desperte a cobiça das pessoas, aquele olhar de admiração, ter uma alma podre deve ser algo realmente sofrido. Porém, apesar de ter essa feiura exposta através do quadro, o Dorian Gray ele não consegue desvencilhar de não ver a sua imagem. Então, muitas vezes, o livro sugere que o Dorian Gray se tranca no quarto onde esse quadro está escondido e ele se senta ali de frente e fica olhando, mesmo que lhe doa. Porém, o Dorian Gray não é tão forte para aguentar tanto sofrimento em ver a sua feiura, mesmo sabendo que no espelho as pessoas vão ver a sua imagem linda, bonitona. Então o que ele faz? Ele, além dos seus pecados, ele passa a preencher a sua vida com atividades de compra, consumismo, etc. E nesse ponto eu diria que essas passagens que falam do consumismo, das compras do Dorian Gray, são bem escritas, bem explicadas. Exemplo, ele compra objetos sacros, objetos sagrados, objetos de sacerdote. Inclusive o livro faz uma referência que o Dorian Gray pensou em seu passado em ser padre, mas por um excesso de descrição eu diria que essas partes a mim foram bem monótonas. E eu friso, não são escritas de uma maneira ruim, são bem explicadas, mas não basta um livro ter partes bem escritas. Se a gente não tem interesse pelo assunto, não é algo realmente que nos toca, pode ser o melhor escritor, mas dificilmente aquela coisa vai nos agradar. E eu, sinceramente, ao ler essas partes muito descritivas, eu não estava na vibe de querer saber sobre compras de objetos sagrados, obras de arte, etc. Eu acredito que talvez em outro momento da minha vida eu tivesse apreciado muito essa parte da leitura, mas no atual eu achei muito parado. O livro dá uma parada e eu pensei, nossa, será que eu vou me decepcionar? Porque nos filmes mostrava o Dorian Gray agindo, fazendo ações, etc. Os filmes eram mais dinâmicos e aí a coisa ficou tão parada, tão estagnada, tão descritiva. E descrições de cenas paradas, assim explicando o que significa isso, o que significa aquilo, que eu quase que estava perdendo o interesse por essa obra. Se não fosse talvez o compromisso de estar fazendo uma leitura coletiva, o projeto de Dorian Gray, ele faz parte do meu projeto de leitura coletiva. Então aqui nós temos o retrato de Dorian Gray como livro desse projeto. Então estávamos lendo esse livro em grupo e assim, é legal pela partilha. Mas se bem que o povo não tocou muito nessa parte aí da questão parada, né? Então não sei o que aconteceu com o povo. Será que não perceberam? Será que não viram da mesma maneira que eu? Enfim, é uma pergunta que ficou no ar. Se bem que eu posso dizer a verdade, o povo não participou muito não. Isso me faz desconfiar que talvez eles não tenham gostado. Mas continuemos. Então aí nós vamos vendo o processo de consumo. Depois o Dorian Gray vai mostrando novamente, o livro entra novamente nos eixos e começa as ações aí do Dorian, até que chega um momento que o Dorian faz uma coisa assim realmente horripilante. Tem uma cena bem forte
Ele tem uma atitude para esconder essa cena forte que eu não posso lhes contar, que aí entra o spoiler. Mas o que realmente me surpreendeu e que também eu não posso contar é o final desse livro. Gente, eu assisti vários filmes e eu não tenho nenhuma recordação de ter um final como esse. Pra mim, e se teve algum filme que teve o final igual que tá aqui, realmente eu não me lembro. Também eu assisti alguns filmes muito novinhos, sem ter muita noção da coisa. Então pode ser realmente que eu não tenha entendido, tenha deixado passar despercebido. Mas ao ler agora, quando eu peguei esse final, eu fiquei chocado. Eu não imaginava que a história do Dorian Gray fosse acabar desse jeito. E eu não sei se eu fiquei assim, surpreso, porque realmente é um bom final. Tô meio na dúvida. Talvez para algumas pessoas o final pareça uma coisa banal, ou se é porque as minhas lembranças a respeito dos finais sejam totalmente diversas. Então pode ser que talvez os finais dos filmes me fizeram meio que enxergar aqui o final desse livro como algo realmente assim. Oh, que final! Não sei explicar, mas eu também acho que não importa se eu enxerguei por conta de experiências anteriores diversas ou se foi realmente um bom final. Eu acho que às vezes a gente fica querendo muito assim, fica preocupado, especialmente porque quando a gente gosta de uma coisa e acha, oh, a gente fala, eu sinto que meio que a gente fica preocupado se as outras pessoas vão concordar. Então a gente fala, foi um final assim, ó, aí o fulano pode chegar e olhar assim, ah, sei lá, não gostei. E a gente fica com aquele receio de ser desaprovado e não assume o nosso verdadeiro sentimento. Então agora eu tô nessa tentativa. Apesar da insegurança, vou falar que sim, o medo da desaprovação por ter gostado muito desse livro, ou melhor, desse final. Eu vou dizer, pra mim foi um final, um finalzaço. Gostei, aprovei. Aí eu vou voltar a frisar algo que foi bem importante pra mim. Aí eu posso tocar na questão do sentido cristão, foi que o livro mostrou que o envelhecimento do quadro era um retrato da alma, que não ficou somente na questão física. E esse retrato da alma que é expresso assim de uma maneira muito forte, porque o Dorian Gray peca, o Dorian Gray fica na devassidão e o quadro fica com as marcas dos seus pecados, assume realmente um rosto hediondo. Gente, se foi censura da igreja, se foi preocupação com a igreja, não faz nenhum sentido. Porque qual é a pregação da igreja? Que o importante não é a sua beleza externa, mas a beleza interior. E que o pecado realmente ele pode corromper a alma. Então isso não contradiz os ensinamentos cristãos. A partir do momento que o ser humano peca, embora ele tenha uma boa aparência, isso na visão cristã, e eu também concordo com essa visão, a alma vai se enfeiando, vai ficando cada vez mais feia. Então, eu friso, não consigo entender, e isso me gerou também um interesse em estudar os costumes da época e realmente estudar o impacto do retrato de Dorian Gray naquela época para ver por que foi censurado, o que tem de mais esse livro. Até porque as cenas dos pecados acabam ficando muito descritivas, como eu falei antes. Então, não dá para entender. Aí, voltando a falar dessa edição, vamos falar de coisas legais. Eu achei bastante positivo as ilustrações que tem dentro desse livro. A obra traz
Ilustrações bem interessantes, bem bonitas. E assim, colorida foi aquela aí ó, aqui do começo, mas é assim, ó, preto e branco. E bacana, mostram realmente o momento. E tem uma gravura aqui. E eu tô mostrando essas, mas tem uma gravura aqui que eu não posso mostrar, que é do final do livro, que eu achei, ó, muito, mas muito legal. E é isso, gente. É o que eu tenho para dizer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega para ninguém. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!